Tá começando mais um vídeo especial de fim de ano aqui no Camisa 12. Fiquei sumido uns dias porque aproveitei para visitar o interior, minha Cerecita, minha Caratinga. Mas a gente está de volta aqui no canal. De cara eu vou pedir desculpa a todos vocês, porque entra ano, sai ano, temos algumas características desse canal. O Fael vai estar com alergia, gripado, resfriado, um homem sem imunidade. Hoje para falar sobre a escolha do treinador Cuca como treinador do Atlético. Então toda hora eu vou estar aqui limpando principalmente meus olhos que estão lacrimejando bastante e escorrendo muito. Turma, a partir do dia 1º de janeiro, acessou a KTO, dia 1º de janeiro, o endereço agora é kto.bet.br. Esquece aquele outro endereço a partir do dia 1º de janeiro. kto.bet.br é sua KTO de nome novo, mas aquele portal que você adora se divertir, sempre com muita responsabilidade. Lembrando que tem aí futebol inglês nos próximos dias, temos ligas europeias, tem muito futebol lá para você se divertir. kto.bet.br, eu vou deixar no comentário fixado aqui o link para você acessar. Antes de falar sobre o Cuca, eu quero aqui destacar um tema que seria um vídeo específico do Camisa 12 sobre a SAF do Atlético, que é a comunicação. O Domênico está de volta ao clube, Domênico que já trabalhou por muitos anos, saiu, eu acho que fez muito bem para o Domênico, ter o olhar de fora, respirar novos ares, não fez tão bem para o Atlético. A comunicação do Atlético, na reta final do Domênico, eu já não concordava tanto no período do Sérgio Sete Câmara, como ela vinha acontecendo, mas principalmente no período de SAF agora, eu acho que foi um dos grandes problemas do clube, a comunicação, seja ela a relação com a imprensa, a relação com o torcedor, a forma como você se comunica sobre tudo que envolve a instituição. Então eu torço muito para que nós tenhamos novos tempos na comunicação do clube, principalmente para que ela flua do clube, não de ramificações extraoficiais, como vem acontecendo muito no Atlético nos últimos anos, né? Então parabéns, Domênico. Eu tenho certeza que é um cara que gosta muito do clube, gosta do que está fazendo. Ali não é por ego, não é por vaidade dele, não vai querer ser o apresentador de nada, ele está ali para ser o comunicador da instituição, né? Turma, fiz um vídeo sobre treinadores, né? Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que acompanha tudo que rola aqui no canal, lembra que eu fiz um vídeo sobre opções e qual destino o Atlético trilharia, qual seria o destino do Atlético naquele vídeo. Você lembra? Você assistiu? Passa lá depois. Eu falei assim, gente, é meio óbvio. É beabá, gente, não é porque eu fui o adivinhão, não. É o beabá. O Atlético não ia investir num grande salário para treinadores de ponta, como o Sérgio Conceição, que foi para o Milan, não ia atender a demanda de reforços milionários, como foi em 2020 com o Sampaoli, ele não iria atrás do Renato Gaúcho. O Tite tem a ilusão de que pode, o sonho dele, que pode assumir uma grande equipe na Europa, e eu acho que o Atlético não apostaria mais em treinadores da segunda prateleira aqui do mercado latino. Com poucas opções, eu falei, olha, é o encerramento do vídeo, foi o último nome que eu deixei. Eu acho que o Cuca será o treinador do Atlético diante de todo esse cenário que nós temos visto aqui. Acho até que o Atlético demorou demais, porque todos os clubes foram se movimentando no mercado, nos bastidores e tudo que o Atlético tem hoje. Dia 31 de dezembro, eu gravo esse vídeo na madrugada do dia 31, outra característica do canal é sempre trabalhar na madrugada. A saída do Paulinho, a permanência do Fux, a permanência do Robert e a prorrogação do Everson aí, mas num caso à parte, porque o Fux terminava o empréstimo, o Robert terminava o empréstimo e o Paulinho tinha contrato. Então as situações mais marcantes foram essas, ou seja, muito preocupante, principalmente pelas manchetes que a gente vê dos clubes brasileiros aí se movimentando há algum tempo. Você não podia fazer, porque se você traz um jogador com característica de Cuca e contrata um Kudê, não estou falando especificamente dos dois, mas só de característica de jogo, você vai ter jogador encostado no seu elenco sem ser aproveitado provavelmente. Então agora, ele traz o Cuca aí, pela velocidade que se resolveu tudo isso, o meu medo é que a ida ao mercado para buscar as peças para atender os desejos do Cuca sejam na velocidade que foi a escolha do treinador. Você vê, ó, o Vasco, Santos, o Grêmio enrolou um pouco para treinador também. Mas os treinadores, os clubes foram se acertando. Definiu o meu, definiu o meu, definiu o meu, definiu. E o Galo ali.
demorando. E se tivermos essa demora, cara, daqui a 18 dias você tem um clássico, e repito, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 lembra que é um clássico para dois clubes que perderam finais continentais. No caso do Galo, perdeu a final da Copa do Brasil, que lutou contra o rebaixamento. No caso do Cruzeiro, que teve um segundo semestre horrível, que saiu pro Souza na Copa do Brasil, não foi para Libertadores, apesar do investimento no meio do ano. Então, para colocar os dois na parede. E no caso do Atlético, saiu o Mariano, saiu o Vargas, Kardec, Paulinho, ficou o Fux, o Robert. Então, a situação, e até agora não conseguiu trazer ninguém a uma semana da reapresentação para a pré-temporada. Então é preocupante não só por datas, por tempo, mas por característica do que tem sido decisão da diretoria, por exemplo, no gramado sintético. Ela lutou pelo sintético, depois ela ficou na dúvida se ela queria o sintético ou não, ficou na tendência mais de não optar pelo sintético e depois foi para o sintético. Essa forma de atuar que me lembra muito o período pré-SAF no Brasil, que me faz temer agora o mercado atrás dos jogadores. Não, repito, nem tanto por tempo, né? Porque se chegar dia 8 de janeiro, não importa se contratou dia 7, dia 6, dia 5, se chegar dia 8, tudo bem. Mas pela forma como o Atlético tem se comportado em tudo isso. O que pesava para não fechar com o Cuca, que eu tenho de informação que alguns dos donos do clube sabiam sobre as manchetes que teríamos ao ser anunciado o treinador do Atlético, por tudo que aconteceu na Suíça. O caso, algumas palavras, se te disser que o YouTube restringe o vídeo, né? Alguns dos donos do Atlético, a informação que a gente tem, temiam a repercussão dessas manchetes, mas com todas as opções ali na mesa, ele falou, não, a gente vai assumir a bronca aqui e a gente vai com o Cuca, e eles sabem também, o Vitor está ali no vestiário, eles têm comunicação direta com algumas das lideranças do grupo sobre relações passadas do Cuca com os jogadores do Atlético. Alguns que, por divergências, por rusgas do passado ali, não se dão bem com ele, que tudo pode ser acertado dentro de uma sala de reunião, olho no olho, é o que eu acho que vai acontecer, ou pelo menos o Cuca pode chegar aí e optar por uma conversa particular, um por um, com as lideranças. Talvez isso tenha ficado no passado, depois de um longo prazo. Você que está indo aí, não está percebendo o relógio, tinha uma ampulheta aqui atrás de mim, ela sumiu. Você que não está percebendo o relógio girando aí, lá se vão 4 anos do início daquela temporada fantástica. O São Paulo saiu no fim de janeiro, ou seja, fim de janeiro agora completa 4 anos com o São Paulo. Galera, tá passando muito rápido essa questão de a gente ficar hipnotizado em celular, em rede social todo dia, e a gente não está percebendo esse relógio girar nessa velocidade. Então, assim, você tem um treinador, fiz até uma enquete no Instagram, 60% queria o Cuca. E quando é anunciado, eu acho que por volta de 70% é o que gira a aprovação do Cuca. Você tem a rejeição, real, que eu falo, por essa questão isso que aconteceu na década de 80, procurei conversar até com algumas pessoas que me falam o seguinte, Fael, é complicado porque você coloca pessoas nessa situação em foco na sociedade, em cargos de prestígio. Foi o que eu vi no 2022, quando o Cuca voltou, que eu procurei algumas pessoas para conversar, falou assim, para quem passou por situações como aconteceu com a menina, te dá uma dor grande ao ver que pessoas que fazem isso conseguem seguir com prestígio na sociedade. E tem quem fale que o caso nunca foi elucidado de forma clara, assim, o Cuca fala que queria um novo julgamento, a menina faleceu, ele fala que não teve direito a esse novo julgamento. Vamos lá por partes aqui. E tem também a parcela da sociedade que fala que uma pessoa não pode pagar o preço por isso a vida toda, que hoje é um senhor de idade, que tem que continuar trabalhando, alimentando a família, que é uma pessoa que tem um comportamento diferente, que age diferente, e eu queria saber de você, qual que é a sua opinião. Eu não fico em cima do muro, mesmo que apanhe muito, o Cuca é um cara que eu gosto muito, e por ter visto pessoas que mudaram muito durante a vida, que traçaram um novo caminho, eu não acho que a gente tem que apedrejar alguém a vida toda se essa pessoa demonstra ter mudado. E não estou falando nem que fez o que não fez, mas que
não sei qual a idade do Cuca, mas que se essa pessoa se transformou durante a vida, eu acho que não teria que pagar o preço. Eu sei que qualquer opinião que a gente tenha na internet, a gente vai apanhar muito, muito, muito por ela, mas é realmente o que eu penso e eu não posso falar algo diferente do que eu penso, porque aqui o microfone é realmente para que eu coloque a minha opinião. O que eu fiz foi correr atrás para entender a dor dessas pessoas, entender que quando ela olha para alguém ali em posição de destaque na sociedade, ela não queria que fosse alguém mesmo que... Porque o tempo não cicatriza nada, na verdade, para quem sofreu essa situação. E dá sempre esse gatilho, essa trava. Eu estou tentando falar algumas palavras que eu já ouvi de pessoas que passam ou passaram por isso, tá certo? Mas dessa vez não tive conversa, essa conversa que eu tive com algumas pessoas foi lá em 2022. A aprovação que eu chamo com os tio do boteco, ela é muito grande pelos títulos, né? E tem quem fale que não perdoa o Cuca de jeito nenhum. Eu acho que a grande rejeição, se vamos colocar 30% de rejeição do Cuca, 20% dessa rejeição dos atleticanos seria pela forma como o Cuca saiu do Atlético em 2013 e em 2021. Em 2013, quando ele anuncia para o elenco ali no Mundial, que sairia depois do Mundial e até teria perdido o vestiário naquele momento, perdido o foco no Mundial, e em 2021, depois de uma grande temporada, né, que, cara, o Palmeiras, o Flamengo, eles navegaram ali no mesmo elenco, desfrutando de êxitos e conquistas de títulos por muitos e muitos e muitos e muitos anos, e o Atlético consegue a Supercopa e depois disso para de jogar bola. Então muita gente fala, cara, se o Cuca tivesse permanecido, a gente teria ali mais taças com a base daquele time que dominou o Brasil e por pouco não dominou a América do Sul também em 2021. Eu falo sempre que eu tenho dificuldade de perdoar o Dudamel, isso falando pelo futebol, gente. Tenho dificuldade de perdoar treinadores que foram fracassados aqui. Mas o cara que me entregou a taça optou por ir embora, eu fico chateado com ele, mas não querer que ele trabalhe, o cara que em 2013 ganhou Libertadores, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas montou a base do time campeão da Copa do Brasil em 2014, ganhou o Mineiro de 2012, 13, ganha Brasileiro, Copa do Brasil em 2021, Mineiro de 2021, não montou a base da Supercopa, nem do Brasileiro, nem da Copa, não, mas já eu falo sobre isso. Esse cara, eu acho que ele conseguiu o perdão esportivamente ali pelos títulos conquistados aqui no clube, né? Desse abandono de 2013 e de 2021 que eu me refiro, mas ele realmente precisa resolver essa situação, essa instabilidade em fim de temporada que aconteceu não só no Atlético, mas em outras equipes também. Eu acho que é um dos desafios do trabalho do Cuca aqui no Atlético, dele conseguir a confiança da torcida de que, conseguindo um bom trabalho, ele permaneceria por um longo prazo, porque a gente sente falta disso. O Atlético é uma frigideira de treinadores no Brasil, e quando o pessoal fala, vai no Vojvoda, oferece um caminhão de dinheiro, o Vojvoda nunca vai aceitar, porque a cada 6 meses o Atlético está lá oferecendo um caminhão de dinheiro. Ele fala, cara, eu prefiro ficar com minha picape de dinheiro no Fortaleza, mas empregado 3, 4 anos, do que ir para uma frigideira lá e saber que em 5 meses eu estarei desempregado, né? E por falar em Marrocos, quem esteve lá... Não, perdão, o Bernard não esteve. Ele sai para o Atlético Paranaense, a gente pede para o Atlético Paranaense a despedida dele, que ele é até expulso ali naquela partida, mas que esteve naquela temporada de 2013, e aí a gente já entra um pouco na utilização do elenco. Eu fico na dúvida se como o Bernard vai ser utilizado pelo Cuca nesse reencontro, porque lá se vão, cara, para te falar a verdade, lá se vão 13 anos, né, porque a gente está no fim de 2024, o Cuca chega no meio de 2011, então lá se vão 13 anos do encontro entre Bernard e Cuca, né, 2011 um Bernard bem diferente, em 2012, que ele é reinventado ali definitivamente no time já montado, né, que começa a emplacar, mais 13 anos desde o encontro inicial entre Bernard e Cuca. Eu falo Bernard porque foi uma das decepções da temporada 2024. O Cuca não tem missão só de trazer jogador, ele tem missão de resgatar alguns jogadores como o Bernard, como o Zaratio também,
para que você tenha peças que já estão aqui, que seriam dignas de serem reapresentadas na cidade do Galo, porque não jogaram em 2024, mas podem contribuir muito em 2025. O Scarpa é outro caso que até jogou bola em 2024 em alguns momentos, mas a gente terminou a temporada com a sensação de que não aproveitamos do potencial que tem Gustavo Scarpa pela bola que joga, e assim, pode utilizá-lo pelo lado do campo? Pode. Mas se no jogo que pede que você utilize ele de uma outra forma, que o treinador tenha a manha, perceba e não seja um cabeça dura que não dá o braço a torcer de deixar o craque morrer em uma posição que ele está sendo completamente anulado, sendo que ele poderia contribuir de alguma outra forma. Então Bernard, Scarpa, Zarate são algumas dessas peças. Eu falei de 13 anos do Bernard, menos tempo tem o encontro dele com o Arana, com o Hulk, não foi o Cuca que indicou essas peças para o Atlético. Alonso também, uma das lideranças que estava ali em 2021, e repito, é um desafio para ele, porque em 2022, quando ele anuncia que não ficaria ali no elenco, que, olha, eu vou deixar o Atlético na Libertadores e não continuo pro ano que vem, o elenco dá o up depois disso. E, gente, não tem que ter meias palavras, não tem que ter indireta. É realmente um elenco que estava chateado pro Cuca, talvez pelo que aconteceu em 2021, talvez pela saída dele em 2021, ou pelo período em que ele estava, ou pela saída, mas que alguma coisa ficou mal resolvida para 2022, isso eu não tenho dúvida. Aí, mais um desafio para o Cuca. Então ele tem o desafio das manchetes, que o Assombra e ele abre o jogo na coletiva no Atlético Paranaense quando ele se apresenta, e provavelmente será debatido em algum momento da coletiva aqui em Minas Gerais também, quando ele se representa no dia 8 de janeiro. Ele tem o desafio de reencontro com as lideranças do Atlético, ele tem o desafio de resgatar algumas das peças do elenco que estão em baixa, na estaca zero, baixa estava o Scarpa no fim da temporada, os Zarate e Bernard foram na estaca zero, e tem também a missão de indicar alguns nomes para que o Atlético possa contratar, e o termo que a gente usava muito no passado, e sermos criativos no mercado que já está muito aquecido, está muito acelerado. O dinheiro das SAFs inflacionaram demais o mercado do brasileiro. Eu acho que as SAFs elas serviram mais para inflacionar o mercado do que resolver o problema do futebol brasileiro, salários absurdos, negociações milionárias que já eram, mas estão ainda mais inflacionadas. Então, assim, na prática, é o velho futebol brasileiro maquiado com uma pintura nova aí, a segunda mão de tinta. Não vejo muito diferente, não. Um termo que se usa muito ao falar do Cuca é o tal do montar elenco. E vamos de trás para frente? Vamos na ordem cronológica. Eu gosto muito de ordem cronológica. Ele chega aqui em 2011 e, gente, se você pegar lá no Galo Digital, sei lá no canto assim, tem temporada 2024, clica lá. Aí você vai editar o endereço lá na barra lá em cima, você vai tirar o 24, colocar o 11 e pega a sequência de derrotas e empates do Atlético naquela temporada. Muito se fala sobre as 6 derrotas iniciais do Cuca, mas antes disso, com o Dorival Júnior, gente, é questão assim, de 19 jogos, 2 vitórias, é uma coisa, não lembro agora de cabeça, mas assim, é um cenário de rebaixamento mesmo. Mesmo que o Magno Alves, naquele contra-ataque, que você lembra dele até hoje, fizesse o gol no Fábio ali, aquela temporada foi uma temporada que a gente flertou muito com o rebaixamento, com resultados ruins, talvez até o Dorival, que caiu naquele jogo com o Figueirense, poderia ter caído anteriormente. E você tem um Cuca que chega, pega um elenco que não tem compromisso com a instituição, não tem compromisso com o clube, ele afasta Toró, aquela turma toda, até o Patrick, naquele período, tinha um comportamento diferente, o próprio Patrick fala isso, quando a gente sai ganhando o Corinthians vira em Patinga, ele tira o Patrick atravessa o campo caminhando, ele fala, cara, esse cara não joga mais comigo, e ele precisa reinventar o elenco. O Guilherme Santos tem um problema com o torcedor na Arena do Jacaré, que balança o negócio lá pro torcedor assim, e você tem problemas no time ali, o Cuca fala, cara, eu preciso resolver minhas 2 laterais. O Marcos Rocha estava no América, ele traz um Carlos César do interior de Minas e ele traz o Triguinho. Então, assim, não seriam nomes espetaculares, seriam até nomes que o torcedor torceu o nariz ali quando chegaram, mais para a missão salvar o Atlético do rebaixamento, o Cuca foi
espetacular nas indicações. Ele indica o Pierre, que a história acho que a maioria sabe da história do Camisa 12 filmando, ele ali conversando com os torcedores pedindo o Pierre, o vídeo vazou e foi fundamental para a chegada do Pierre. Ele conserta o meio-campo, as laterais, o Atlético permanece na Série A, e aí ele começa realmente a reconstrução daquele elenco, tira bastante gente que ele sabia que não tinha futuro, inclusive algumas. O Felipe Souto, que está voltando agora, acho que pro Betim. A torcida chiou muito quando sai o Souto, acho que canhoto, né? Volante canhotinho, habilidoso, para chegar um brucutu do Curitiba chamado Leandro Donizete, entre outras movimentações de mercado. E o Cuca vai, olha, o Calil falava, ele chegava na sala e falava, agora eu só preciso de mais um. Agora, rapaz, mas eu prometi que não ia te pedir mais um, mas tem um rapaz saindo ali do Flamengo, e ia indicando, saiu mais um do Internacional, atacante de área, alto, o Jô, né? E aí ele ia indicando. Então, realmente, 2011 foi bom para indicar no mercado, 2012 foi bom para indicar no mercado e só precisava. Cara, eu quero saber quem lembra desse termo. A cereja do bolo de 2013. A gente falava, cara, depois que saiu o Danilinho, da função do Danilinho, a gente falava, só falta a cereja do bolo, que foi Diego Tardelli. Então 2013 não teve uma montagem de elenco, teve a permanência do elenco com a cereja do bolo. Então de 2011 até janeiro de 2013, realmente o Cuca foi fundamental. Mas em 2021, não. Ele contribui com a chegada do Tietê para o banco de reservas para reforçar o elenco ali, né? Talvez até para pensando em chegada dele como titular. É curioso porque o Sampaoli não queria permanência, não queria a titularidade do Jair. O Cuca traz o Tietê, creio eu, que para ser titular. Então o Jair conquista o Sampaoli, o Cuca, o Tietê se torna uma opção de elenco e depois ele indica o Nathan Silva pro Caetano, que fala, peraí, você tá indicando um cara que já é nosso, então vai lá e busca ele, meu filho. Na semana que chegou o Nathan Silva já é titular. Eu acho que num jogo contra o Flamengo, o Atlético Goianiense, o Atlético vai com 3 zagueiros. Ele não queria a utilização do Igor Rabelo, o Gabriel estava indo embora para o Japão, meu Deus do céu, a minha memória só funciona para o Atlético. E ele indica o Nathan Silva. A partir daí depois chega o Diego Costa, que eu não sei se seria tanto assim, o Cuca falando, vai atrás do Diego, porque o Diego pode resolver, mas depois chega o Diego Costa também. Mas é um time que originalmente foi montado por Sampaoli, Alexandre Matos, o Hulk Nacho chegou ali na transição, eu não vou cravar aqui quem trouxe, eu tenho um pouco de confusão de memória do período fim Matos, início Caetano, mas você tem um elenco já montado. Então o Cuca montador de elencos funciona muito para 2011, 2012 e início de 13. Ali em 2021 foi realmente de titular o Nathan Silva, que eu acho que fez a diferença. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre o Nathan Silva, eu gosto mais dele na temporada de 2021 que o Júnior Alonso. Eu sei que quando eu falo isso vocês arrepiam do outro lado, lembrando o lance do Palmeiras. Aí já a gente vai falar sobre a característica de time do Cuca e eu vou voltar a citar Nathan Silva comparando com outros períodos do Atlético também. Mas sobre montar elenco, montador de elenco, tem essa situação. E aí tem algo curioso, que o São Paulo começa a aproveitar um Savinho muito jovem, com potencial. O São Paulo tem um olhar clínico, chega o Cuca com jogos em que a gente estava... Cara, ele coloca Savinho contra Remo, ele coloca Savinho em alguns jogos do Mineiro, mas o Lucas Gonçalves principalmente começa a colocar o Savinho. Mas eu acho que alguns jogos do Brasileiro, 3-0 no Corinthians Mineirão, alguns dava para ele falar, olha, eu tô com um time muito forte, a hora de usar o menino é essa, o elenco tá redondinho, eu tenho um menino aqui para valorizar, para começar a utilizá-lo. E o Atlético, acho que com o Cuca ali, utiliza pouco o Savinho, né? Hoje ele não teria, acho que nem tantas peças, não teria talvez peça da base para ser observada, para ser analisada, para encher os olhos dele assim, mas eu acho que foi um dos pontos que ele pecou em questão de elenco. E quando o assunto é elenco, quando ele estava lá no Atlético Paranaense, ele chegou pro Petralha e começou a cobrar. E ele chegava pro Calil e falava, olha, tem um rapaz saindo dali, o Calil, pô, tá que pariu, fumava o tragão, bebia um uísque, tava ligado lá, o camarada chegava, mas lá no Petralha, o Petralha falou, seu Cuca, meu amigo, eu já tô ajudando, você só um chutado do Corinthians aqui, eu coloquei você para fazer uma coletiva, ninguém mais no Brasil te queria, então, meu amigo, pega a sua prancheta e vai trabalhar e me dá licença. E o Cuca falou que no Atlético Paranaense, olha, o caminho que vocês estão trilhando aqui é perigoso, eu não quero ficar por aqui. E saiu com o Petralha muito bravo. O Petralha, ou você é amigo ou você é inimigo dele, né? Lembra um pouco o Fábio Koff,
esse período de administradores e dirigentes, né, Eurico Miranda, Alexandre Calil, esse período do Clube dos 13 ali, e o Petralha entrou em rusga com o Cuca, mas o Cuca tinha razão, porque ele falou, olha, vocês precisam de reforço, senão não estou temeroso com o que pode acontecer lá na frente. O Atlético Paranaense foi rebaixado. E se o Cuca chega hoje no Galo com a SAF, se comportando como foi com o Cudê, segurando agora, falando que teve 200 milhões de gastos a mais, do que vai ter essa diferença de 200 milhões, mesmo quebrando recorde aí de bilheteria, premiação de final de Copa do Brasil, de Libertadores, e não, num período até 2028 nós só vamos pagar a conta, nós não vamos ficar contratando não. Sei lá, aí seria novamente assim, né, talvez o que foi o último período do Leverkusen em 2019, eu acho que se você não termina o Cuca em 2025, seria realmente o fim de um ciclo do Cuca em relação ao Atlético. E claro que mesmo entregando reforços para ele, isso pode acontecer, é futebol, né? Não é uma fórmula exata, que senão você fechava certinho a fórmula ali. O Flamengo com 2,5 bilhões no ano ganhou uma Copa do Brasil e um campeonato carioca, se não me engano, ou nem isso. Ou só a Copa do Brasil, realmente, eu estou na dúvida. O futebol não é só dinheiro se você não souber utilizá-lo. Mas se você contrata o Cuca, não sei como foi a conversa, mas promete alguma coisa e não entrega, se o Cuca perceber, cara, não me assustaria dele ter a mesma atitude do Atlético Paranaense ali em 2025, né? A gente pega como exemplo o caso Paulinho. O Paulinho está vendido para o Palmeiras e o Rubens Menin falou na Rádio 98 que o dinheiro será utilizado para a chegada de reforço. Ô Rubão, isso não é reforçar o elenco do ano passado, é substituição. Você está pegando o dinheiro do Paulinho, como você mesmo falou, e está trazendo reforço, né? Então não entra na cota de reforços, não. Você só está fazendo a substituição. O reforço é você pegar aquele banco de reservas que o Milito olhava e começava a chorar e tomava ansiolítico ali, você transformar ele num banco mais qualificado, detectar peças que não conseguiriam ser titulares na temporada 2025, talvez transformá-las em reservas, mas trazer peças para o time titular. Você vender o Paulinho, pegar esse dinheiro e só trazer um cara para o lugar dele, não é qualificar o elenco de 2024, né? E assim como foi a questão do gramado, que o Atlético atira para aqui, para ali, assim como foi a questão do treinador, que o Atlético atira num perfil, atira no outro diferente, o meu medo realmente é o Atlético pegar um Paulinho, que eu falar, eu quero com essa característica, o Atlético pegar o dinheiro e trazer uma característica diferente, ou o Atlético começar nessa demora e pegar o fim de feira quando o mercado é ainda mais inflacionado. E já que eu estou falando sobre demora, sobre não saber o que querer quanto ao gramado, até a grama sintética tem que entrar no planejamento de elenco quando você vai discutir contratação. O Botafogo fez isso. O Cuca adora jogador rápido. Cara, você vai ter que trazer jogador com característica de gramado sintético, um jogo mais rápido realmente, assim como foi, por exemplo, o Nathan Silva, que é o zagueiro que ele queria com mais velocidade, para entender que o Rabelo talvez fosse bater mais a cintura mais dura para girar para lá e para cá, né? E aí agora nós vamos começar a falar sobre desempenho, montagem de elenco, mas eu preciso pausar a câmera que ela já está quase desligando. Desempenhos do Cuca. O Cuca, depois das 6 derrotas iniciais em 2011, ele começa a ter boas vitórias. Eu lembro que ele faz uma sequência de vitórias marcando 2 gols na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Cara, até outro dia eu sabia todos os jogos, mas ele ganha do Avaí. Acho que o Berola driblou o goleiro nesse jogo. Ganha do Palmeiras, ganha do Grêmio. Faz 4 no Botafogo, né? Ele consegue, como mandante ali, alguns bons resultados. E 2012, cara, eu printei e mandei até para alguns amigos aqui, tipo, uma sequência de vitórias assustadora, até o 2-2 com o Cruzeiro, depois veio um 2-2, o Cruzeiro encerrou o turno, nesse caso, aí começa com a Ponte Preta, 2-2, e desanda tudo no retorno. E em 2013 é mais a trocação ali, que aquele negócio do Atlético está muito focado na 3-0 que faz no Cruzeiro, na final do Mineiro, era para ser uma goleada épica, histórica, desperdiça muita chance naquele jogo. E a partir dali, ele consegue jogos marcantes, como aquele 4-1 do São Paulo, mas ele vai muito na base da emoção, do milagre, do impossível acontecer também. É mais um pico
de adrenalina do que algo assim que você vê assim, uma sequência impactante, marcante de você marcar o território. O Atlético tinha suas atuações apagadas, como foi na Argentina, o 2-0 do Nils, que poderia ser mais, com Rafa Marques, Gilberto Silva salvando em cima da linha. O Olímpia lá também foi uma atuação apagada. Contra o Tijuana, cara, o Tijuana teve muita chance também de fazer um placar interessante lá no México, mas o Atlético consegue ficar com a taça da Libertadores da América. E eu falo mais, os resultados de 2012, mesmo que fosse só o brasileiro, o Atlético conseguiu um voo sem tantas turbulências até certa etapa do brasileiro, até desandar tudo. E em 2021, cara, a gente perde 1-0 pro Flamengo, a gente começa o brasileiro tropeçando, acho que a gente tropeça com o Santos, Chapecoense, eu sei que depois a gente embala. Fortaleza foi 30 de maio no Mineirão, jogo às 11 horas, despedida do Tardelli. Depois vem, acho que Santos, Chapecoense, e dali pra frente, cara, o Atlético perde para Atlético Goianiense e Flamengo 1-0 no Maracanã. E repito, não sei como minha memória funciona para Atlético, pode ser que eu erre alguma coisinha outra ali, mas para isso minha memória funciona. E é fantástico o desempenho do Cuca ali. E em 2022 alterna muito. De certa forma, é um desempenho, um aproveitamento em períodos diferentes, em décadas diferentes, com elencos diferentes, de invejar qualquer treinador. E digo mais, a Copa do Brasil de 2014, a Recopa de 2014 são conquistadas com um time que tem a base do Cuca. Estou doido para espirrar. A base do Cuca. Tô mentindo? Vou consultar aqui. Eu printei uma ficha da Copa do Brasil e coloquei aqui. Aqui. O goleiro é o Vitor. Isso aqui é o 4-1 no Flamengo que eu peguei. O goleiro é o Vitor, lateral direito Marcos Rocha, zagueiros Leonardo Silva e Gêmeos. O Gêmeos entrou em alguns jogos de 2013, eu lembro que eu acho que ele foi expulso contra o Criciúma. Ele entrou em alguns jogos picados, mas é mérito do Levir Coupe. O time tem Josué no meio, Leandro Donizete no meio, o Dátulo que chegou em 2013, o Luan, que era o 12º jogador do Cuca, o Diego Tardelli e o Carlos Dodô. Não vou colocar nessa conta não, porque eles eram mais das categorias de base, apesar de nos jogos que a gente precisou, um ou outro eles iam para completar. Então você tem Vitor Marcos Rocha, Léo Silva. Esse time tinha Hever no banco de reserva, o Hever estava passando por lesões. Tinha Josué, Leandro Donizete, Dato, Luan, Diego Tardelli. Tem mais gente no banco. No banco aqui você tinha Pierre no banco desse time do Flamengo. Estou tentando lembrar o banco desse time aqui. Então você tem uma base do time que conquistou a Recopa e a Copa do Brasil também. Então, quando se fala que ele montou um elenco campeão, você está falando de 2011, 12, 13, com aproveitamento de 2014, e digo mais, algumas peças no vice do brasileiro de 2015. É o que o Atlético precisa fazer agora. O Atlético montou uma base de time em 2020, espremeu até a última gota do caldo até o final de 2024. O Atlético precisa agora montar uma base de time que vá até os próximos anos aí, mas aí para isso ele precisa ter uma base forte, uma base que eu estou falando não de categoria de base, uma estrutura, uma coluna central ali muito forte, porque senão vem o desespero e a gente volta para o período de trocar time ano após ano. Característica dos times do Cuca em cada ano, né? Você tem, por exemplo, Hever e Léo Silva, dois zagueiros mais altos, né? E você tem também, por exemplo, o Nathan Silva. Eu quero mostrar para vocês que muda algumas características mudam. Você tem o Everson que sabia jogar com o pé, e repito, mérito do São Paulo, e o Vitor que era ceguinho de tudo com o pé, apesar do maior milagre da história dele ter sido com o pé. Irônico demais isso. Mas você tem Hever e Léo Silva, as torres gêmeas mais altos, com características diferentes, jogou e marcavam muitos gols, e você tem um período Nathan Silva de zagueiro rápido, né? E do outro lado tinha até um zagueiro canhoto, que nem todo treinador gosta, o Milito pediu, o Milito gostava, mas eu acho que o Lianco volta a ser zagueiro, e como jogou ali pela lateral, eu acho que pode atender o Cuca, a zaga, o Lianco e Alonso. Não sei se Batalha continuaria na defesa, sendo o Cuca o treinador. Acredito que não. E na volância, você tinha Pierre e Donizete,
dois brucutu, jeca da roça, butineiro. Butineiro foi o motivo que o Levi, desculpa, Donizete, butineiro quase gerou um MMA entre Levi e Coupe e Leandro Donizete. Mas você tinha dois zagueiros mais marcadores, pitbulls, cães de caça ali. Depois que o Levi chamou o Donizete de butineiro, ele começou a dar passe de trivela uns 15 jogos. E em 2021 você tinha zagueiros mais habilidosos, que pisavam na área do adversário. O Jair pisava muito, o Alan buscava a bola para sair jogando, girava o corpo, levantava a cabeça. Então olha só, você tem característica diferente na zaga e você já tem característica diferente na volância. E ele opta por um Lucas Cândido na lateral esquerda em parte da temporada. Talvez optaria pelo Richarlison, mas ele opta pelo Lucas Cândido no fim ali, optando em um sistema defensivo mais forte para disputar no corpo, disputar de cabeça com os alemães, um encontro que nunca aconteceu. A gente passou o jogo em Marrocos xingando o Cuca e pedindo para colocar o Júnior César na partida, porque o Lucas Cândido estava perdidinho de todo, mais perdido que Adão no Dia das Mães, e não dá certo. E o Arana, no time de 2021, um lateral ofensivo, buscando profundidade. Então, mais uma posição com característica diferente. E no time de 2021, eu discordo muito quando se fala quando se compara com o Diego Costa com o Jô. Muito diferente mesmo. O Diego Costa caía muito pelo lado direito, buscava a bola com o pé assim para construir o jogo também. O Jô realmente era o cara de definir dentro da área, de um atacante de um toque na bola. De casquinhar no contra-ataque, aquela jogada que o Cuca tinha de dar no zagueiro, chutar para frente, ou então os volantes, quando começava o jogo, apito inicial, os volantes davam uns passinhos para trás, lançavam para frente os laterais, os zagueiros e o jogo casquinhavam para quem vinha pelo lado do campo, Bernard e Tardelli. O André estava em 2011, quem foi apresentado dia 25 de março de 2011 foi o André não, foi o Guilherme. E o Leonardo Silva, dia 6 de janeiro de 2011. Tinha o André, então você tem o Jô. E em 2021 você tem um atacante de velocidade, mas você tem o Hulk, que não é o cara centralizado na área. O Diego Costa não é esse cara. Então perceba como mudou a característica de um Cuca quando se fala que a ideia do Cuca não se modernizou. Com o tempo ele conseguiu usar jogadores de características e de ideias diferentes, né? Por isso, gente, que até alguns vídeos demoram aqui que eu procuro se comparar. Eu pego o time e falo, não, é outro time, é outra forma de jogar. Se não tinha uma genialidade de um dos maiores jogadores da história, do Ronaldinho, ele reveza entre um Zaratio, que se movimenta muito, entre o lado direito e esquerdo do campo. Ele tem um Nacho e ele tem um banco de reservas indecente também, né? Um Sacha para ser o cara do atacante de um toque dentro da área, mas principalmente Tardelli de um lado, Bernardo do outro, Keno de um lado, Savarino de outro. Você tem jogadores de velocidade pelos lados do campo. Por isso, quando o Atlético for no mercado, amanhã dia 31, provavelmente não vai. O Vitor vai passar a virada provavelmente com a família dele, com os cachorrinhos dele. Mas provavelmente, quando for para o mercado, eu acho que o primeiro nome que o Cuca vai pedir é o jogador de velocidade que o Atlético não tem. E eu estou muito curioso, como eu falei, do Savinho aqui, como será a relação dele com o Palácios. Não tem a mesma característica do Dylan, mas se vai ser uma relação parecida com o que foi com o Dylan. E o Alisson, que não tem ainda a qualidade do Savinho, a gente não sabe se vai ter um dia, mas se vai ser também um atacante que vai ser meio deixado de lado ou não, se o Cuca sabe que pode aperfeiçoá-lo ali com o tempo, até porque não tem o orçamento do banco de 2021, mas perceba que foram características diferentes, assim como é característica diferente dos treinadores. O Kudê sem jogadores de velocidade pelos lados do campo, o Milito utilizando jogadores de forma diferente, seja na saída de bola, de quem ia buscar, o Batalha na defesa, o Lianco pela direita, o Sampaoli num abafa lá em cima, ficando desprotegido às vezes na defesa. O Cuca não, o Cuca teve um números defensivos, mas comparar com 2021 é uma indecência. Eu acho que não dá para se comparar nada com 2021, mas ele por mais que você tenha um Hulk que encante, que enche os olhos, o que o Cuca fez defensivamente em 2021 foi sensacional. Então, eu acho que vai muito diferente eu vou nem desligar lá não, já estou encerrando. Muito diferente do que fez Sampaoli
do que fez Milito, do que fez Kudê, do que fez Filipão, né? Então eu acho que vem uma característica própria e o Atlético continua, eu acho que só adaptando o PowerPoint e indo só atrás de quem está livre no mercado mesmo. Ele faz um PDF ali diferente quando ele anuncia o treinador, mas ele só vai no tiro no escuro mesmo. Beleza, turma? É isso. Desculpa o vídeo demorado. O certo seria até eu gravar vídeos mais picados, para não ficar vídeos tão demorados assim, mas eu acho que é válido para a gente ter um amplo debate sobre tudo que envolve um ponto marcante na temporada, que é o anúncio de um novo técnico. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Um feliz 2025 para vocês, e muitas bênçãos, paz, saúde, dinheiro no bolso, que o Galo dê alegrias pra gente aí, que eu sei que se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque tem um peso muito grande esse escudo na nossa vida. Agora que eu percebi que eu tô com a camisa nova, e não tinha percebido que é um escudo bordado, que é mais um silk mesmo aqui, medo desse trem soltar. Perceberam como que eu sou focado, é como que nada tira minha atenção. Beijo no coração, feliz 2025, orem sempre pelo Fael e mandem energias positivas, que é o mais importante. Beijo.